Sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. O nosso bate-papo hoje é com a professora Noélia Costa, ela que é presidente do Fórum Permanente de Combate às Drogas em Alagoas. Entre outras questões, ela fala sobre o primeiro Congresso Brasileiro de Independência Química, que vai acontecer dias 13 e 14 de novembro, no Centro de Convenções do SESMAC. Professora, é um prazer tê-la novamente aqui no Frente a Frente para falar de uma questão que diz respeito a todos nós. Estejamos mais ligados a essa questão através de familiares ou não. Portanto, eu gostaria de iniciar essa entrevista. Queria saber da senhora qual é a sua opinião sobre a realização desse congresso aqui em Maceió, nos dias 13 e 14, como eu disse agora, no qual serão apresentados conceitos e debates sobre as drogas no país. Será, eu acho que um divisor de águas, né? Vai ser o antes e o depois do congresso. O congresso ele é de alta relevância. As pessoas que estão nos assistindo, familiares ou profissionais que queiram participar, serão bem-vindos e, vamos dizer, o conhecimento, a capacitação em relação a esse congresso é muito grande, porque os profissionais que vêm de fora, que esse congresso é nacional, né? Ronaldo Laranjeiras, vários outros profissionais que vão estar aqui, a maioria dos profissionais, para você ter uma ideia, do Brasil, que realmente tem uma relevância e trabalham a questão da dependência química, que isso aí vai ser independência química. Exatamente. E as pessoas vão entender o porquê deste nome, né? E agora uma nova visão, um novo olhar, né, das pessoas que trabalham isso, esse congresso vai mostrar. É inovador, é revelador, é informação, que é formação, você sabe que é poder, né? Então, será um marco, um grande congresso. Quem for não irá se arrepender. Eles vão dar também certificado. O SESMAC está apoiando grandemente, vamos dizer assim, fortemente. Então, entre outros parceiros, o Fórum está participando. É importante que as pessoas estejam ligados nesses eventos, sabe, Gorete? Principalmente assim, quando você vê que é inovação, que é o quê? O que é que vai acontecer neste evento? Então, vários palestrantes, várias amostras de situações reais e como sair de uma situação conflitante com a questão do dependente químico, né? Então, vai ser realmente muito significativo. Eu acho que aqui em Alagoas, o Nordeste, nunca teve um congresso nesse nível, né? Pois bem, vai discutir avanços e estratégias que impulsionam a independência química no país. Ou seja, um novo conceito, um novo olhar, uma nova estratégia e um saber já evoluído sobre essa questão, não? Exatamente. Vamos dizer, um novo olhar, né? Um olhar mais até científico e um olhar mais de acolhimento, né? Porque existem vários tipos de tratamento, mas nesse congresso nós vamos mostrar, por exemplo, a modernidade de uma clínica para dependentes químicos com uma visão diferenciada. Novos métodos terapêuticos, por exemplo. Novos métodos terapêuticos vão ser mostrados. Pessoas que têm já, falando novamente de Ronaldo Laranjeiras, porque ele é autor de 20 livros, né, sobre dependência química. Então, aqui Alagoas vai ter essa oportunidade, vai oportunizar as pessoas, os alagoanos e os nordestinos, e eu acho que também ele vai ser nacional, né, que tem muita gente se inscrevendo. Então, eu acho que Alagoas está sendo agraciada com esse congresso. Por que escolheram Alagoas? Por que aqui? Porque aqui, de qualquer maneira, é um lugar litorâneo, é um lugar onde existe droga, como no Brasil existem todos, mas aqui existe um potencial, infelizmente, né, da questão da droga. Como também existe um potencial incrível de profissionais, de pessoas que fazem um bom trabalho aqui. Então, a importância das políticas públicas também, né, a importância de como você vai ter, porque tudo muda, então a gente tem que ter um olhar inovador. E esse congresso, ele é inovador. Quem estiver nos assistindo,
participem, se inscrevam no Congresso. O Congresso é de alta relevância, de capacitação para todos os profissionais, tanto para os estudantes, como para os profissionais como médicos, psicólogos, né? Nutricionistas. E consta até pacientes e até mesmo as famílias podem participar. Podem participar. Eu acho que as famílias devem participar, porque a família precisa da informação, precisa saber como lidar com essa situação, como se trabalhar, né? Como conduzir né? Isso tudo. Inicialmente de ordem familiar. Né? Exatamente, porque a família ela sofre. Então, para cada família, para cada dependente químico, nós temos 4 pessoas codependentes. E isso é muito agravante, isso é muito preocupante. Precisa haver essa informação, você precisa saber como lidar com as situações, e que não é todo mundo que sabe. Às vezes você até agrava o problema de um adicto, né? De uma pessoa que é dependente químico. Né? Adicto é quem é escravo de, né? E quem for escravo de qualquer tipo de droga precisa estar de alguma forma informado, tanto o dependente químico como a família do dependente químico e o profissional, para se atualizar. Então, isso vai ser uma atualização fantástica aqui em Alagoas, né? Nunca houve um congresso desse nível. O Fórum está participando também. Doutor Urânio, doutor Roberto Brunelli, que é presidente de todas as clínicas no Brasil, né? Vai estar aqui. Então, vai ser um leque de informações, uma coisa assim realmente única, né? E um diferencial. Nós vamos ter, como falei no começo, o antes e o depois do Congresso. Professora, e as deliberações desse Congresso pode-se admitir que sirva de embasamento para novas legislações do país também? Claro, servir de embasamento, cientificamente, vai ser comprovado muita coisa que as pessoas nem imaginam, né? E isso é importante. Os profissionais que estão vindo para aqui são profissionais muito gabaritados, né? São pessoas que têm, assim, anos de luta, né? Então, aqui vão vir vários psiquiatras do Brasil inteiro. Eu acho que as clínicas do Brasil inteiro vão estar aqui com seus profissionais, né? Com psicólogos também, com cientistas, pesquisadores, né? Então, vai ser, para mim, eu acho que é como se fosse um prêmio que Alagoas está tendo, está sendo agraciada com esse momento do Congresso de Independência Química. E para você saber por que a independência química, você tem que estar no Congresso. Pois bem, e nesse contexto, o que dizer das políticas públicas? Elas também podem ser ampliadas, podem ser analisadas e propostas, novas formas de fazer política pública nesse conceito de independência química? Exatamente. Novas políticas públicas, uma construção, né? É importante fazer uma construção, construir mais ferramentas em relação a isso, né? Porque o que existe, não é que a gente vai inventar a roda, a gente tem que inovar esta roda, né? Nós temos várias ferramentas, você hoje tem o CAPS-AD, você tem as clínicas involuntárias, você tem a comunidade terapêutica, que é a voluntária. Como funciona essa engrenagem? Como é que a gente vai pegar essa engrenagem e fazer com que ela funcione melhor? Com que a dependência química vire uma independência química? Como fazer isso? As clínicas hoje estão adaptadas a uma nova realidade, como a digital, por exemplo. Porque quando você fala a questão da dependência química, não é só você ingerir a droga. Exatamente. Aí você entra na questão cerebral, né, na saúde mental, de pessoas que com a sua tela, até crianças, né? Eu estava lendo um dia desse sobre a questão do autismo, que tem a ver com a tela, né? Então, parece até uma coisa, mas é verdade. A criança, em tese, inicialmente, ela se transforma num robô das telas. Com uma criança de menos de 2 anos, pode-se fazer um teste em casa, naturalmente. Manter a criança no lúdico, com os brinquedos, ela criando, vendo oportunidades, e ligar a televisão num desenho animado. Um desenho animado. Nesse sentido, que a gente percebe a mudança radical do comportamento da criança. Radical do comportamento. Então, vai regredir a criança na questão da fala, né? Em várias situações. Então, você deixa de socializar, você deixa de fazer a sua criança
brincar, vamos dizer, aqueles brinquedos da nossa época, né, que era que interagia, você correr de pega-pega, você brincar de queimado, você brincar de aviãozinho, né? Parece até uma coisa infantil, mas não é infantil, eu digo. Falar nisso, alguém que está nos ouvindo vai dizer, por que ela está falando isso? Sim, porque naquela época, veja que nós estamos em uma era da digitalização, que as doenças psicológicas, né, as pessoas estão ficando psicopaticamente doentes. Né? Por acessar conteúdos inadequados. Né? Sem falar nos conteúdos inadequados, que é um terreno pantanoso a internet, né? Mas a tela em si, eu acho que já prejudica por demais. Você já fica dependente. Já existem pessoas no Brasil internadas por conta de um celular, que não pode ficar sem um computador, sem um celular, porque cria uma abstinência terrível. Então, é um gatilho. Então, aí, repare, isso é uma dependência, entendeu? Crianças ficam mal-humoradas porque não têm o acesso, quando se corta o acesso, né? Exatamente. Então, eu vi também uma matéria interessante que Alagoas vai proibir, vai ser uma bênção divina, vai proibir celulares na escola. Que é uma iniciativa, eu não digo tardia, mas é algo incompatível com o ensino em sala de aula. Exatamente. Permitir que uma criança, um adolescente, um adulto, em qualquer idade, não é? Em qualquer idade. Então, quer dizer, esse congresso ele traz modernidade, ele traz capacitação, ele traz inovação, ele traz vai mostrar ao público justamente essas coisas importantíssimas e que as pessoas às vezes não sabem, mas eles vão trazer estatísticas, eles vão trazer posso dizer, muito conhecimento, de muita validade. Né? Nessa questão das políticas públicas, o quadro hoje, como ele se coloca e se há uma necessidade de um envolvimento maior dos municípios nas ações integradas com os governos de estado? Olha, se você falar em política pública nacional, vamos nacionalizar, né? Exatamente. Porque lá de cima vem para cá. Nós estamos capenga ainda, tá? Porque cadê a prevenção? Senhoras e senhores, o que é prevenção? É você chegar antes, é você fazer com que a coisa não chegue ao ponto de ter um internamento. Aí você faz a prevenção tanto com a questão da dependência química de drogas, como o álcool, que para mim é a pior droga que existe, né? Ela abre portas, né? Abre portas e você trabalhar a questão do alcoólatra é mais difícil do que quem usa crack, né? Mais difícil. Muito mais difícil, porque o alcoolismo, a sociedade é química, né? Então, você vai para um batizado de criança, está lá o álcool. Aí, como vai fazer a pessoa que está em abstinência? Vai para aquele aniversário e vai sentir o cheiro do álcool. Aí é muito difícil continuar na abstinência. Então, o álcool ele traz violência doméstica, violência de trânsito, violência urbana. Tem que haver um entendimento da participação de todos no meio daquela pessoa que está lutando contra o vício. O vício é a família que tem que estar presente. Sem família não existe tratamento, né? Então, veja a importância de você tratar, de você ter a inovação, de você ver como vai trabalhar isso. Os grupos de mútua ajuda, que é importante, como Amor Exigente, Narcóticos Anônimos, AA, né? Então, nós precisamos potencializar, nós precisamos inovar, pegar essas ferramentas e fazer elas se conectarem, né? Porque não existe. A pandemia contribuiu, de certa forma, para não manter essas políticas mais, digamos assim, mais contínuas, porque antes da pandemia, havia, assim, algo demarcado, digamos assim, em estados, pelo Brasil afora. Havia o face a face, né? Então, a pessoa deixou de socializar e trabalhar a prevenção na pandemia foi uma coisa muito difícil. Por quê? Porque a pandemia trouxe comorbidades. Aí a pessoa é dependente químico, você estava em casa, você pegava seu celular, você pedia no delivery. Então, quem não era, vamos dizer, potencializou a questão do álcool, né, o problema do álcool, que quem não era alcoólatra virou, porque estava em casa sem fazer nada, ocioso, olhando para o espelho, não conseguia se encontrar. Aí vem alguém e diz, vamos pedir
bebida, porque você não podia sair. Então, não só bebida, droga foi para delivery. Então, as pessoas, a pandemia trouxe gatilhos, né? Os gatilhos que vieram foram muito fortes, então as pessoas ficaram doentes mais do que estavam. E foi difícil trabalhar, né? A questão da prevenção. Mas, pós-pandemia, nós estamos agora com outro olhar, um olhar mais rígido, talvez, um olhar mais diferenciado. Sobre essa questão, a gente vai tratar no próximo bloco. Em 1 minuto, Frente a Frente está de volta. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a professora Noélia Costa, ela que é presidente do Fórum Permanente de Combate às Drogas aqui em Alagoas e nos dá aqui a sua experiência de mais de 18 anos. 18 anos faz agora esse ano. Agora em outubro. Em outubro, 18 anos, 18 anos de construção de fórum e de ações, no sentido de contribuir, não é, para minimizar, se não extinguir, mas minimizar os efeitos das drogas. Professora, o volume, a senhora falou há pouco, né, que deve-se aprimorar uma política mais rígida no combate ao uso de drogas. Como fazer isso diante da situação que a gente vê Cracolândia, em São Paulo, aqui ali perto de Jaraguá, à noite, quando se passa, a gente vê pessoas no uso abusivo, né? Exato, no uso abusivo das drogas. Olha, isso aí passa em políticas públicas, né? Uhum. Você trabalhar a questão da Cracolândia é uma questão bem maior. É uma questão que, infelizmente, eu acho que eles não querem resolver. Porque você trabalha ali redução de danos, como? Você trabalha ali a questão do internamento compulsório, como? Então, para acontecer isso, não pode haver, vamos dizer, agressividade, não pode haver um confronto com a questão dos dependentes químicos, porque nem todo mundo que está ali na Cracolândia é dependente químico. Então, ali tem um mix de situações e que para ser trabalhado isso, precisa ser muito bem estudado, né? Precisa que... É muito complexo, né? É muito complexo. Porque a composição das pessoas que estão ali naquela situação. É muito complexo porque existem pessoas, sim, dependentes químicos, que têm sim o vício, estão ali de muitos anos e não saem, né? Já é a vida deles. E existem pessoas se infiltrando para que eles usem mais e para que cheguem mais gente ali. É importante, infelizmente, interessa ao poder público aquela situação. Porque até hoje aquilo ali não se acabou. Por conta da questão política, por conta de não chamar a sociedade civil, porque deveriam chamar a sociedade civil, quem trabalha isso, para que cada um desse sua opinião e fosse formando um projeto. Junto, né? aos demais poderes, como o Tribunal de Justiça, né? Exatamente. Entrou nessa luta. Exatamente. Por exemplo, aqui em Alagoas, nós temos uma rede de pessoas. O fórum ele é formado justamente de uma rede de parceiros, né? Aí nós temos o Tribunal de Justiça, aí nós temos o Ministério Público, temos as faculdades, SESMAC também, quando eu falo SESMAC também porque é muito parceiro, como as outras faculdades também. Aí você tem que ter também como? Você tem que ter o poder público, você tem que ter o municipal e estadual chegando junto, né? O fórum ele conseguiu uma coisa inédita, porque aqui nem existia o que a gente conseguiu formatar, né?
foi que as pessoas se dessem as mãos, cada um fizesse a sua parte e a gente discutia sempre isso. Então, o fórum, ele foi além da prevenção, ele foi uma construção de política. É um exemplo, né? nacional, em nível nacional. É um exemplo nacional, inclusive Minas Gerais copiou aqui o nosso fórum, né? Fez um grande fórum no hotel lá. A época foi o Clóvis Benevides, que hoje, inclusive, faz parte do governo Lula, né? Ele eu acho que é do Ministério do Transporte, do Renan. Então, ele tem uma visão muito boa. Ele, à época, era políticas públicas sobre drogas, lá em Minas Gerais, do governo Aécio Neves. E ele resolveu fazer um fórum lá. Ele reuniu, foi muito interessante, e ele copiou aqui. E no restante do país, há outras experiências iguais, ou copiadas, ou semelhantes? Olha, eu não vi dessa forma. São Paulo tentou fazer, mas não conseguiu fazer. São Paulo. São Paulo, porque São Paulo, assim, existe a redução de danos aqui. E existe a questão compulsória e a questão involuntária, né? Aí eles, quando eles se encontram, eles não se encontram, há um desencontro. Entendeu? Mas, por exemplo, os profissionais de lá, que são o que eu conheço muitos, eles vamos dizer, aplaudiram muito o que Alagoas fez em relação ao fórum. Então, o fórum, ele marcou, ele chegou para unir as forças, né? E veja bem que ele nunca se posicionou partidariamente, né? Eu nunca quis me candidatar, eu sempre fui por missão, por amor à causa, né? E as pessoas até diziam, por que você não se candidata? Porque, assim, eu não me via uma candidata, a minha candidatura seria uma coisa assim, mesmo que eu pegasse o link da prevenção, eu não iria ser a Noélia que eu sou hoje, porque eu gosto de ter liberdade, eu não gosto de ser pressionada. Eu acho que para você trabalhar a questão da prevenção às drogas ou do tratamento, seja o que for, você tem que estar muito aberto, sem amarras, sabe? Para poder você hablar, você falar, você se posicionar. Talvez uma composição política inviabilizaria. Talvez inviabilizaria, talvez sim, talvez não. Talvez fosse um caminho. Mas eu acho que, no nosso caso, o caminho eu me realizo dessa forma. E se realiza eu bem, me realizo porque bem, há um né? reconhecimento de toda a sociedade alagoana ao seu trabalho, professora. Muito agradeço. Em relação ao envolvimento de políticas públicas, estados e municípios, o fórum pode chamar esses entes para administrarem uma pauta objetiva nesse sentido? Claro, precisa chamar, porque é uma responsabilidade compartilhada, é compartilhar responsabilidades. Aí você tem aqui o município, CAPES-AD, que só existe um, e você tem algumas ferramentas que o município tem que estar presente, como a Secretaria de Saúde do município, com tratamento, né, com encaminhamentos, e precisa haver o quê? Uma união desses entes públicos, né? Os entes públicos têm que estar unidos também com os poderes públicos, também com a sociedade civil organizada. Sobre internação, o que dizer sobre a internação voluntária e a não voluntária? A internação hoje em Alagoas ela está muito capenga, né? Porque ela já tinha evoluído, ela agora deu um retrocesso. Porque a questão da dependência química tem que entender que a pessoa tem que se internar. Quem tiver com uso abusivo, já tiver atentando pela sua vida, já tiver dando problemas em casa seríssimos, não tiver seu autocontrole, tem que internar. Você não pode fazer só a questão ambulatorial. A questão ambulatorial, que eu louvo e acho que é muito importante, é uma questão quando você está sob controle, quando você apenas precisa, claro, a questão medicamentosa, mas você precisa daquele momento de você estar num CAPES-AD, seja em qual lugar que você for, mas que você tenha aquele tratamento direcionado. Aí é onde eu digo, Estado e município e governo federal, todos têm que se unir para para construir uma política única, uma política que vá agraciar as pessoas, tanto os familiares, tá? Como a questão, aí você vê a escola, aí você vê a questão da saúde, a questão essa questão primária, né, que a gente entra na prevenção nisso, porque o Estado gasta muito, muito mais sem ter prevenção. Então, essa discussão é a discussão que tem que ser com muitas pessoas, e as pessoas que têm as experiências, porque eu tenho a experiência do fórum, né, da nossa forma,
unindo pessoas, né, formando correntes, mas existe também outras entidades, a questão, por exemplo, religiosa, que pode entrar também no circuito, né, que é importante. Exatamente, todos os setores, Todos os setores. Vivos da sociedade. O jornalismo, a comunicação é importantíssimo. Eu ainda não vi, Goreta, até hoje, eu tenho 18 anos do fórum, vamos fazer dia 11 de outubro, onde nós vamos fazer uma breve, vamos dizer, a gente vai fazer camisa, a gente vai fazer uma breve, vamos dizer assim, marcar, né, os 18 anos, de uma forma um pouco leve, mas de uma forma consistente, como a gente sempre faz, né? Com um diferencial. Então, precisa haver essa união. Sem isso, como é que a gente vai caminhar? Por exemplo, justiça terapêutica, como foi lançada no tribunal? O fórum provocou a justiça terapêutica. Chamamos as outras entidades, o terceiro juizado abraçou, o tribunal abraçou. Então, por exemplo, nós temos a OAB, nós temos tantas outras entidades que precisam entrar na luta, né? Engajar. Né? Se engajar na luta e fazer sua parte e dizer vamos construir, porque tudo são ideias, né? Mas em todos os segmentos sociais, trabalho, pode se inserir um pouco do que a política pública encaminha, não? Por exemplo, já houve experiências de chamar a observação na construção civil. Pronto, a construção civil foi um exemplo maravilhoso. Para você ver, eu fui uma vez levar um projeto ao Dr. Ronald e ele olhou e disse, você quer que eu pare meus canteiros de obra para falar sobre a questão da prevenção? Aí eu disse, por que não, doutor? E ele, inclusive, ele tinha também essa ideia, só que ele não sabia como. Então, ele disse, eu achei até interessante. Então, o que foi que aconteceu? Nós fizemos um grande projeto com o SESI, com o Fórum, com a V2 Construções, com a ADEME, foram em vamos dizer, 4 mãos, né? E nós fizemos uma cartilha linda, quase 400 cartilhas, e fomos a canteiros de obra para capacitar aqueles trabalhadores, mais de 300 foram capacitados, né? Passamos... É efeito multiplicador que se tem numa capacitação dessa, não é, professora? Exatamente, e fora os depoimentos que vêm, porque você provoca o gatilho, você puxa aquele ser humano que está ali e de repente diz, queria falar, professora, aí fala, aí às vezes um parente, às vezes uma pessoa, o próprio indivíduo. Então a construção civil, ela estava com problema, realmente também, como são seres humanos que estão ali. Então, você vê, a sociedade, ela precisa se engajar, precisa haver um engajamento, a união de forças, porque o fórum, a Noélia sozinha no fórum, fica meio complicado. Se você não conseguir contagiar, que foi o que a gente conseguiu fazer, contagiar as pessoas, para que as pessoas viessem, para que as pessoas dissessem, acho interessante, mas a minha ideia é dessa forma. Então, nós fomos construindo, né, um movimento que não era um grande movimento, era um movimento menor. E o movimento cresceu, e o movimento, plantamos uma semente e ficou plantada em vários locais, né? Então, e que até hoje se procura o fórum para ter ideias, para ter, saber o que fazer. Estamos nos 2 minutos finais, o minuto final da nossa entrevista nesse segundo bloco, mas eu gostaria de colocar aqui um registro em relação à sua participação buscando, que eu vivenciei isso, que eu estava num posto de combustível e de repente a professora Noélia com a sua equipe estava lá tentando conduzir alguns jovens que estavam no exercício, né? No uso da droga. Exatamente. Do álcool, e isso era uma constante, não é? Isso é nosso dia a dia, né? Isso é uma coisa que até a gente aprendeu com o tempo, é a busca ativa, é você ir no local. E nós somos, às vezes, provocados. Na maioria das vezes, eles provocam o fórum. Olha, eu estou com minha filha que está em tal lugar e a gente não sabe o que fazer para tirar essa menina e tal. Aí a gente puxa uma equipe, que é uma equipe, vamos dizer, multidisciplinar, de anos que as pessoas se engajaram na luta, grupos de mutua ajuda como Amores e Gente, né? E
a gente se une e a gente vai lá e a gente tenta o resgate. E a gente já conseguiu muita coisa bacana, entendeu, Gorete? Claro que houve decepções, mas o fórum ele chegou em lugares que você inimagináveis, que você jamais pensou, nós jamais pensávamos que a gente conseguiria chegar ali e resgatar aquele indivíduo, e aquele indivíduo hoje está só por hoje sem usar. Então, é o que vale a pena, né? Pois bem. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta. De volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe a professora Noélia Costa, presidente do Fórum Permanente de Combate às Drogas aqui em Alagoas. Professora, falemos agora sobre um novo componente que tem angustiado as famílias e a quem não fuma, por exemplo, que é o uso do cigarro eletrônico, o vape, em qualquer circunstância, em restaurante, em cinema, enfim, e que provoca tanto mal quanto uma droga qualquer já conhecida, né? Exatamente. A indústria de cigarro, ela é muito criativa, né? Isso veio da indústria de cigarro. Então, o glamour de você, naquela época, era o charme, né? Aquele cigarro. Hoje é o vape. Então, as pessoas usam o vape como se fosse uma coisa que não está fazendo mal. As pessoas que estão ao lado não estão se incomodando e você não está adoecendo. Isso não existe. As pessoas estão se adoecendo. No vape, existem várias substâncias tóxicas, pior do que o cigarro. O problema do vape hoje é muito sério. Precisamos trabalhar isso. Inclusive, nós tivemos um evento na Almages, doutor Hélio Pinheiro nos abriu a porta da Almages para falar sobre a lei, para falar sobre o vape, para a gente reunir um grande grupo de pessoas para falar sobre isso. O que eu acho interessante é, em alguns restaurantes, por exemplo, admitirem que as pessoas, sobretudo jovens, né, fumem o vape de uma forma dissimulada. Quer dizer, é proibido por lei. Não é? Por lei, a lei já existe aqui em Maceió. E o segmento tem que colaborar, né? Colaborar, Porque ninguém quer ser fumante passivo na escolha de um restaurante para almoçar, para jantar. Né? Além de ser antiético, é uma coisa sem noção, né? Uhum. Equivocada. Então, a questão do vape é o seguinte: hoje em dia os adolescentes estão usando vape. Eu fui dar uma palestra numa determinada escola e nós puxamos o assunto, levei um pneumologista e a maioria dos adolescentes estavam usando vape. Então, um disse, eu adoeci, aí levantou a mão, eu adoeci, terminei indo para o hospital e tive um problema sério do pulmão, né? O vape, ele é muito devastador para quem está nos assistindo, com menos tempo do que o cigarro, por exemplo. O cigarro você passa um determinado anos para você ter o seu pulmão afetado. O vape não. O vape, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, você já tem o seu pulmão totalmente afetado, porque as drogas que tem no vape, mesmo que não... Existe nicotina no vape? Existe. Existem várias substâncias tóxicas no vape existe. Existe aquele aroma, que é o pior que existe, e a pessoa pensa que aquilo ali é lindo. E não é. Existe o glamour? Existe. Mas quem... Isso foi a questão da indústria do tabaco. Por que ele está fazendo isso? Ele criou isso para as pessoas irem para a questão do cigarro.
entendeu? Para voltar, uma coisa que não podia nunca voltar. Porque a campanha foi forte contra o cigarro convencional. Contra o cigarro, eles não tiveram que fazer, as entidades, o fórum também participou para trabalhar a questão de colocar aquelas figurinhas, aquelas coisas horríveis de trás de cigarro, e o povo ainda usa o cigarro. Então, mas o vape acho que é pior, entendeu, Gorete? Porque ele traz, assim, a questão mesmo aí falo novamente, repetidamente, o glamour, que não é glamour. Então, as pessoas acham que usar aquilo não é nada demais. E, além de ser contra a lei, porque a lei proíbe, e eu até conversei com o doutor Hélio Pinheiro para a gente trabalhar isso, fazer um trabalho em relação a isso, como proibir a venda, como proibir o uso, que já deveria ter fiscalização. Cadê a fiscalização dos entes públicos? Cadê? Porque não criam um grupo, né? A política existe para isso, para fiscalizar. Então, criem um grupo para ir em determinado barzinho, em determinados locais, para que essa proibição exista. Quem quiser usar na sua residência é outra história, mas você usar publicamente é um você dano prejudica, terrível, você prejudica a você e ao outro. Então, os donos de restaurante deveriam ter essa consciência, que eu acho que um restaurante que se preze não deixa acontecer isso por hipótese nenhuma. Uma coisa é você estar num ambiente fechado, outra coisa é você estar num ambiente aberto. Então, ambiente fechado jamais deve ter esse tipo de situação. Mas, infelizmente, não existe a fiscalização. A partir do momento que se identifica um filho dependente químico, que conselhos vamos elaborar aqui, quem sabe, dê tempo, né? Por exemplo, admitir que há um problema com o filho, é uma obrigação dos pais ficar atentos nesse sentido? É uma obrigação. O problema é que os pais só vão ver isso depois de 4, 5 anos, quando o indivíduo já está quase pedindo socorro. Como ele pede socorro? Ele deixa o cigarro da maconha no local para o pai ver. Aí o pai acha que aquilo ali está naquele local porque ele não queria, mas ele deixou. Não, ele deixou porque ele queria, ele deixou para pedir socorro, só que ele não pede socorro, porque ele não vê a abertura dos pais, que os pais, infelizmente, hoje não estão mais almoçando junto com seus filhos, jantando junto. Tem que fazer uma refeição que seja com seus filhos, olhar nos olhos. Prestem atenção que nós estamos na sociedade adoecida. Tem aí as pessoas, os adolescentes com borderline, as comorbidades estão chegando e as pessoas não estão olhando nos olhos. Então, um dependente químico, por exemplo, ele quer deixar, mas ele não sabe, às vezes, o que fazer. E não sabe como pedir essa ajuda. E os pais, geralmente, criticam, né, o filho e não o procedimento, né? Exatamente. O pai, às vezes, a questão do exemplo, né? Aí você fuma na frente do seu filho, aí você toma uísque na frente do seu filho, aí você toma cerveja abusivamente na frente do seu filho, aí a mãe usa um comprimido para dormir na frente do seu filho, e ali ela se alivia. Então você está mostrando o quê? O exemplo é tudo. Você está mostrando que quando ele crescer, vamos dizer 15 anos, 16 anos, quando chegar a 18 anos, aquela cena vai ser para ele, porque é o exemplo que ele está tendo. O diálogo ainda é um bom remédio inicial para essas questões, não, professora? O diálogo, a abertura, a não censura e o não julgamento. Honesto e saudável, Honesto, né? E saudável. Conversar, como a gente está conversando frente a frente. Então, frente a frente, um pai e um filho, uma mãe e um filho, uma tia e um sobrinho, sem criticar, mostrando o mal que a droga faz. Isso é prevenção familiar. E detalhe, a crítica tem que ser ao comportamento e não ao filho, né? Não, a crítica... Mas muitas vezes deixa de se trabalhar o comportamento nas famílias para criticar um adolescente que está em fase de mudanças e isso não contribui em nada. Não contribui em nada, porque é um julgamento, né? Então não é uma coisa assim qualquer. Você tem que ter uma conversa franca, você tem que... Não precisa censurar, nem dizer, mas a droga é ruim. Se fosse ruim, ninguém usava. Vai ter que dizer, dar exemplos. Olha, fulano, você viu que aconteceu com fulano de tal? Aconteceu. Aí não precisa dizer, olha, aconteceu e vai acontecer com você. Não. Nunca excluir ou ignorar o filho, né? Nunca. Porque tem muitas famílias que colocam
Colocam de lado e quando vê o problema já está inserido, né? E enquanto isso vai dando as coisas, você quer o quê? Aí o filho vai falar isso, não, você quer trocar o celular? Eu vou trocar o celular. Aí o filho vai falar outra coisa, já não fala, tá certo. Você quer o quê? Quer que eu aumente a sua mesada? Aí o diálogo é esse. E o diálogo é da compensação, de você compensar o outro pela falta da sua presença. E a sua presença, ela não pode ser comparada. A presença é tudo, Gorete. O acolhimento, o você estar junto, você conversar, nada substitui isso. E também não comparar o filho com outras pessoas, De né? jeito nenhum. Porque isso é a coisa mais terrível, não ajuda em absolutamente nada. Em nada. Você está fazendo até um bullying. Porque se você tem 3 filhos e você diz, olha, você não viu seu irmão passou no vestibular, seu irmão estudou, seu irmão faz isso. Minha gente, isso não existe. Aí você olha para o outro que às vezes não está produzindo como o irmão e você faz uma discriminação. Então, não discriminar seu filho, acolher, tratar por igual, elogiar sempre, porque a gente costuma criticar. Eu quero ver um elogio. Pela mínima coisa que uma pessoa faça, a gente tem que aproveitar aquele momento. Por exemplo, faz tanta coisa errada, mas quando fizer uma coisa certa, pega aquilo ali e valoriza, tá vendo? Né? E valoriza. Isso é amor. O amor não é... O amor tem que ser exigente, o amor tem que ser condescendente, o amor não pode ser de julgamento, de você querer fazer com que o outro seja o que você imagina. Muitos pais, equivocadamente, creio, se sentem culpados pelos filhos terem entrado nas drogas. Não é bem assim, não é, professora? Não, a culpa não é dos pais. Nós vivemos em uma sociedade química, numa sociedade equivocada e de psicopatias. Então, você não é a família disfuncional ou funcional que faz acontecer ou não. Agora, a família tem um papel, aí vamos para a prevenção, muito importante na prevenção. Olhe para o seu filho, ame seu filho de uma forma condicional, não precisa ser incondicional. E sem minimizar o problema, porque se não ficar atento e intervir dessa maneira, não é, construtiva, é quase que uma sentença de perda dos filhos. Exatamente. Isso é você acolher de uma forma assertiva, de uma forma que você não vai julgar, você vai observar, conversar, e o amor salva. Tanto é que essa questão da dependência química, sem a família não existe tratamento, por aí você tira. Eu acho que sem a família, muita coisa não existe, sem esse acolhimento, sabe? Sem essa coisa de você estar junto, de você conversar. Qualquer tipo de problema, precisa a família estar junto. Não está vendo aí os adolescentes com problemas seríssimos, se cortando, fazendo isso? Isso chamando a atenção. Né? Chamando a atenção pelo vazio que sentem, de muitas vezes não ter uma mãe ou um pai presente. Discriminação ou uma discriminação na escola também, no bullying que existe nas escolas. E às vezes o indivíduo chega em casa, quer falar, e não aí consegue. Não consegue. Ou o pai diz, eu vou lá, você vai ver o que eu vou fazer com fulano. Não é para fazer isso. Então, ou então ele diz, a culpa é sua. Transfere. Você está transferindo, não pode. Então, existe um equívoco muito grande de situações. Professora, a senhora tem um programa na Rádio Educativa. Sim. Às segundas-feiras, às 8 da noite. Todas as segundas-feiras, 8 da noite, de 8 às 8h20. Nós temos sempre entrevistados, eu procuro diversificar. Então, eu levo um médico, eu levo psicóloga, eu levo um grupo de mútua ajuda, eu levo um advogado, um juiz, eu levo várias pessoas que entendam do assunto, como o doutor Bruno, sobre a bariátrica. Nós falamos sobre bariátrica, a questão do álcool na bariátrica, que é quem faz a bariátrica não pode usar álcool. Então, a gente faz várias entrevistas. O programa ele é bem interativo, o programa ele é bem enxuto, vale a pena assistir. E o título é sugestivo, Só por Hoje. Só por Hoje é o programa, na 107.7. Eu apresento o programa com muito amor ao que eu faço, como todo mundo sabe. Fui convidada para apresentar e criei uma coisa porque hoje não pode ser muito demorado, tem que ser um pouco rápido, né? 20 minutos de programa acessível a todos nós. A todos nós, acessível. Então, quem quiser assistir, segunda-feira, às 8 horas, de 8h20, 107.7. Só por hoje estamos aqui.
Pois bem. Professora Noélia Costa, eu mais uma vez agradeço a sua participação aqui no Frente a Frente e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, sou sua fã, né, de muito tempo. Muito obrigada a todos. Só por hoje estamos aqui. Obrigada. É recíproco. Obrigada. Obrigada e até o próximo encontro. Próximo encontro. A você também. Obrigada por sua participação aqui nos assistindo e até o nosso próximo encontro.